privilégio poder estar aqui com você mais uma vez, compartilhar uma palavra do alto, amém? Quantos têm fome para ouvir a palavra de Deus nessa manhã? Aleluia. Eu tenho uma palavra de Deus para ministrar no seu coração, e eu creio que você será edificado. Sou pastor Ricardo Oliveira, sou casado, sou pai de 2 filhos, Gabriela vai fazer 6 anos, e o Eduardo 2 anos e meio. Minha família está para Goiânia, por causa da conferência, e como nós somos de lá, já aproveitaram para passar 10 dias lá. Eu estou abandonado esses dias aqui, abandonado não porque o Senhor é comigo, mas a gente sente falta da família. Meus irmãos, é um grande privilégio poder estar aqui. Sempre que pastor Marcelo me convida, eu aceito prontamente. Sempre uma grande honra poder ministrar aqui ao coração dos irmãos. E hoje eu quero compartilhar uma palavra com você. Isso. Eu quero falar sobre a vitória pela fé. Fala comigo assim. Toda vitória, ela vem pela fé. Quero ministrar essa palavra que eu compartilhei na nossa igreja local, lá em Catanduva. E antes de entrar na palavra, eu quero falar para você, se você não me segue nas redes sociais, me siga lá no meu Instagram. Eu tenho um canal no YouTube agora, eu estou gravando, estou pregando lá, estou fazendo live. Eu estou fazendo live de tudo, porque é o seguinte, eu sou um pastor diversificado. Eu gosto muito de futebol. Quem que gosta de futebol? Então eu estou fazendo live falando da Copa do Mundo esses dias. Eu gosto desse negócio. Eu tenho vontade, eu tenho um sonho de trabalhar em rádio, Quem sabe um dia eu não consiga realizar e ter meu próprio programa. E agora, como nós vamos ter a Copa, sempre depois de cada jogo do Brasil eu vou fazer uma live falando da Copa. Já tem uns pastores convidados, uns irmãos, aí eu estou mexendo com esse negócio. Eu gosto dessas coisas, E deixa eu falar para você, um conselho: faça aquilo que você gosta. Fala para o seu irmão assim, faça aquilo que você gosta. Tem algo que você gosta? Não perde tempo não, faça aquilo. Converse daquilo que você gosta. Se você quiser me seguir lá no meu canal do YouTube, é Ricardo de Souza Oliveira, o Souza com S. Me segue lá, estou querendo chegar a 1000 inscritos, Estou nessa pegada agora. Mas de tudo isso, e eu faço muitas coisas da vida, o que eu mais gosto é de fazer isso aqui. Eu gosto de pregar a palavra. Eu sou pastor, e quanto mais eu prego, mais a unção de Deus multiplica. Se você tiver convicção que o que você faz, ou o que você está fazendo, é de Deus, foi Deus que colocou você para fazer aquilo, quanto mais convicção você tem, mais unção para prosperar naquela área você vai ter. Se você é vendedor e você fala, eu nasci para ser vendedor, o que eu amo é vender, o que eu amo é negociar, Deus me chamou para isso, você vai vender muito. Mas se você é um vendedor que está lá só fazendo um bico, eu não gosto desse negócio de vender não, eu estou aqui porque eu estou obrigado, não vai dar certo. Porque a sua unção flui para o propósito. Talvez Deus já esteja falando algo com alguém aqui. A unção flui para um propósito. Irmãos, eu amo pregar. Quando eu estou com o microfone na mão, o negócio parece que cola. Jesus, como é bom. E quanto mais eu faço isso, quanto mais eu falo, mais unção de Deus eu ganho para cumprir o propósito do Senhor. Amém? Quantos creem? Eu quero compartilhar uma palavra com você. O título da minha palavra é a vitória pela fé. Esse é o assunto que eu mais gosto de falar. Eu gosto de falar de fé, porque esse é o meu dom. Lá daqueles 9 dons lá de 1 Coríntios, lá capítulo 12, 13, 14, o meu dom é o dom da fé. Eu tenho o dom da fé. Eu sou um homem de fé. Não só eu, mas você também é um homem de fé, uma mulher de fé. Porque a batalha que nós travamos é a batalha da fé. A vitória que nós buscamos é a vitória da fé. Jesus disse que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai poder falar para esse monte, sai daqui, vai para acolá, sai daqui, vai para lá, e vai se cumprir de acordo com a sua palavra.
Mas o interessante é que Jesus fala que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, porque o grão de mostarda, dizem que é o menor de todos os grãos. Você coloca ele na palma da mão assim, ele é minúsculo, e mesmo assim dá muito fruto. Agora, você sabe o que é o interessante? Por que o Senhor não falou para você: se você tiver fé do tamanho de um caroço de abacate, eu vou fazer um milagre na sua vida? Ele não usa o caroço de abacate como exemplo, porque o caroço de abacate é grande, não é? Ele fala: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, eu vou responder sua oração. Se fosse um tamanho de um caroço de manga, de abacate, mas de mostarda eu acho que eu tenho. É porque essa é a fé mínima. Se você tiver um mínimo de fé, e orar, e crer, e proclamar, e chamar a existência, e ligar na terra, e ligar nos céus, do tamanho de um grão de mostarda, Deus vai responder sua oração. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, sua célula vai multiplicar. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, seu casamento vai ser mais abençoado. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai prosperar na sua empresa. Seja como trabalhador no CLT ou como empreendedor, você vai prosperar, porque essa é a vontade de Deus, que você prospere. Agora, a vitória que nós buscamos, ela é pela fé. Tudo é pela fé. Tudo é pela fé. Pode passar para o próximo? Meus irmãos, lá em Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Abra sua Bíblia. Romanos capítulo 10, versículo 17. A palavra do Senhor diz o seguinte. Romanos 10, 17. E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Tudo começa quando você ouve. Quem que gosta de boas notícias? É muito bom receber boas notícias, não é? Mas esses dias para trás eu recebi uma notícia não muito boa. Teve um dia que eu fiquei com a garganta muito inflamada, com amidalite, estava com pus na garganta, e isso me deu febre, dor no corpo, sabe aquela moleza? E aí eu acordei e fui no médico. O médico falou: você tem que ficar alguns dias sem falar. Eu falei: eu sou pastor. Eu falei: não, então pode ficar aí pelo menos uns 10 dias sem pregar, senão sua garganta não vai melhorar. Eu falei: sério mesmo? Não tem outra coisa não? Eu falei: então tá bom, vou obedecer o médico, ele deve saber o que ele está falando. E aí eu fiquei 2 semanas sem ministrar. E aí, meus irmãos, teve um dia eu acordei com febre, passando mal, com dor no corpo. Aí eu fui trabalhar, eu era promotor da Red Bull. Fui trabalhar, estava doente, eu falei que nada, quer saber de uma coisa? Eu vou colocar uma atestado. Vou ficar em casa descansando uns 2 dias, E aí quando eu cheguei em casa para tomar um café, o chefe colocou no grupo da empresa, que tinha mandado 3 promotores embora aqui na região. Fernandópolis, Votuporanga. Eu falei: eu acho que não é um bom dia para eu ficar doente. Mandaram 3 na região, para mandar um quarto daqui para ali. Aí sabe o que aconteceu? Não teve jeito, o facão me alcançou. Perdi o emprego. Eu estou lá trabalhando, a chefe chegou com a sacolinha na mão. Falou: infelizmente e tal. Eu falei: não, beleza. Acerta comigo e eu vou seguir minha vida. E aí eu perdi meu emprego tem 3 semanas. Só que aí, eu e a minha esposa, nós temos um empreendimento. E aí eu naquela dúvida: Senhor, eu volto para trabalhar no meu ramo, ou eu vou trabalhar aqui com a minha esposa? Quem sabe essa oportunidade de eu ganhar dinheiro de verdade. Você sabe, né? A carteira de trabalho te impede de prosperar o tanto que você poderia. E a gente quer empreender, mas vou empreender aonde? Vou fazer o quê? Vou vender água no sinaleiro? Não é assim. Eu estava ouvindo o pastor Luiz agora. Você quer ver um homem feliz? É ele ter dinheiro no bolso. Você quer ver um homem feliz? É ele ficar sem dinheiro. Sim ou não? Tá vendo? Estou falando aqui para a família, né? E aí, meus irmãos, eu falei: eu vou trabalhar com a minha esposa. E eu comecei a trabalhar. Meus irmãos, o negócio começou a fluir, e o negócio começou a avançar, e essa semana eu peguei para valer para trabalhar, e não é que eu estou gostando? Só que para que uma porta, para que eu pudesse tomar essa posição, eu jamais sairia do meu trabalho. Vale alimentação, vale refeição, ajuda de custo, salário para poder trabalhar para mim.
eu não sou muito macho para essas coisas não. Eu gosto do negócio direitinho, até porque tem família, tem financiamento de casa, tem um monte de coisa para pagar. Mas aí o Senhor fechou uma porta para abrir outra. E agora eu estou trabalhando, estou empreendendo e eu estou gostando e o negócio está fluindo. E o Senhor tem nos abençoado ricamente. Mas por que eu estou falando isso? Porque às vezes para o Senhor te colocar em uma nova posição, em um novo lugar, às vezes Ele tem que te tirar da onde você está. Porque se depender de você, você não tem a fé do grão de mostarda para dar o passo que você precisa. Mas deixa que Deus é bom. Deus sabe cuidar de você melhor do que ninguém. E Deus, quando Ele pega para fazer algo na sua vida, Ele faz para valer. Esse texto fala que a fé vem pelo ouvir. Então eu ouvi uma notícia que aparentemente não era tão boa, mas Deus transforma aquilo que não é tão bom em algo que é muito bom. Só Deus é especialista em transformar maldição em bênção. Só Deus é especialista só Deus pode pegar quem está no fundo do poço e colocar para reinar e para sentar como príncipe do seu povo. Só Deus pode fazer milagres acontecerem. Só Ele que pode abrir portas, Ele que pode restaurar o casamento. Esses dias para trás, um casamento de um irmão que anda comigo, praticamente tinha acabado, porque o cara estava aprontando todas, e a esposa dele me ligando: pastor, me ajuda, fulano está aprontando. Aí eu fui lá, sentei, conversei, falei para ele: se você não cuidar dessa família, o outro vai cuidar. Falei para ele: sua esposa é uma moça bonita, nova, se você não cuidar dela, o outro vai cuidar. Se você não cuidar dos seus filhos, eles vão chamar outro de pai. Então muda de vida, cara. E aí ele melhorou uma semana, mas passou 2, 3 semanas, o cara aprontando todas. E a mulher dele falou: pastor, não quero esse sem vergonha mais não, acabou, vou divorciar, vou voltar lá para a Bahia, vou levar meus meninos e vou viver minha vida. Eu falei: agora você está no fundo do poço, o que estava ruim agora piorou. E aí ele: pastor, me ajuda, pastor, não posso perder essa mulher. Eu falei: meu filho, agora a vaca foi para o brejo, agora é só Deus na causa, mas vamos orar. E ele foi para o encontro com Deus, meus irmãos, e lá no encontro com Deus, o Senhor pegou ele de jeito. Sabe quando Deus pega alguém de jeito e muda a vida dele? E ele volta, ela tinha mandado ele embora, mas ele foi buscar os meninos na segunda-feira para a escola. A hora que ela viu ele estava diferente. E ela me mandou uma mensagem, falou: pastor, o sorriso dele está diferente, eu nunca vi ele com esse sorriso no rosto. Irmãos, passou 2, 3 dias, ela aceitou ele de volta, a vida desse cara mudou. Meu líder em treinamento vai liderar daqui a um tempo, porque a batalha que nós temos é a batalha pela fé. Quantas vezes nós ouvimos notícias que são ruins e nós nos abatemos, ouvimos notícias que são desagradáveis e a nossa fé parece que vai minguando, mas o Senhor está dizendo: meu filho, você quer ganhar fé? Quantos querem ganhar fé aqui? Vou te contar o segredo. Você quer ganhar fé? A fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Você ganha fé quando você ouve o Evangelho. Você ganha fé quando você ouve sobre o amor, sobre o perdão, sobre a graça, sobre o favor imerecido de Deus. Você ganha fé quando você anda com Deus. Você ganha fé quando você para ouvir. Você ganha fé quando você medita na palavra. A fé vem pelo ouvir. Quando você ouve. Mas eu vou acrescentar: a fé também vem quando você lê. Quando você lê, quando você ouve, quando você medita, quando você confessa, quando você declara a palavra, quando você fala a palavra, quando você declara: pode cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu estou no esconderijo do Altíssimo, estou descansando debaixo das suas asas, porque eu fiz do meu Deus a minha morada. Ele, o Senhor, é o meu pastor, nada me faltará. E você começa a confessar a palavra: deitar-me faz em verdes pastos, e guia-me mansamente por águas tranquilas, e refrigera minha alma. Ele é quem me guia pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Pois ainda que não Deus, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, porque eu tomei decisões erradas, fiz escolhas erradas, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo, tua vara, o teu cajado me consolam. Por isso, Senhor, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, faz o meu cálice transbordar. Finalmente, a bondade, a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Quando você pega a palavra,
toma posse da palavra, come da palavra e declare a palavra. E vem o dia mau, vem o dia do desemprego. Estão dizendo que vão mandar pessoas embora, estão dizendo que a crise no país, né, o país vai de mal a pior, está acontecendo isso e aquilo. Mas você tem a palavra enraizada no seu coração. Por quê? Porque você leu, porque você ouviu, porque você meditou, porque você confessou, e a palavra passa a ter raízes dentro de você. E quando a palavra tem raízes no seu coração, no seu interior, e você se reveste da palavra, meu irmão, você tem vitória. A vitória que nós buscamos é a vitória da fé. Agora, como que você vai ter vitória da fé se você não ora? Como que você vai ter a vitória da fé se você não lê a Bíblia? Como que você vai ter vitória da fé se você não participa da vida da igreja? Ontem, gravei uns stories, sei que muitos irmãos aqui me seguem. Ontem meu dia foi cheio. Ontem eu fui na hora do jogo do Paris Saint-Germain, do Arsenal. Eu reuni com os amigos de trabalho para fazer um churrasco. Foi bom. Aí depois, à noite, teve o churrasco dos homens na minha casa. Mas foi bom o negócio. Aí hoje, eu falei, minha agenda, churrasco com os amigos. Aí depois, churrasco na minha casa, churrasco dos irmãos. De manhã vou pregar em Rio Preto e à noite vou pregar em Canaã. Aleluia. Mas para tudo isso, sabe, irmãos, agora, essa foi minha agenda. Agora, quanto mais você come da palavra, quanto mais você se alimenta da palavra, mais cheio do Espírito de Deus você é. E às vezes eu faço algumas pegadinhas, né? Eu estava lá no churrasco com os amigos, e tinha só um que ele é visitante na nossa igreja. E aí eles tomando a cervejinha deles, eu tomando a minha coca, eu falei, fulano, traz uma cerveja lá para mim. Aí todo mundo olhou para mim, falei, não, é só para eu me ambientar com vocês aqui. Pastor, você bebe? Falei, não, é só para quebrar o gelo. Você sabe, quando você é crente, está todo mundo te vigiando, né? Crente faz isso? Eu não sabia que crente fazia isso. Pois é, não faz não. Mas a vitória é a vitória da fé. Quantos têm desafios diante de si aqui durante essa semana? Você tem desafio? Você sabe que tem. Você fez o melhor, começando a sua semana se enchendo do Espírito. Irmãos, é fato, o diabo vai atacar você. É fato, o diabo quer matar você, quer destruir você, quer acabar com a sua vida. Mas e daí? Problema dele, deixa ele tentar. Diabo, faz o seu melhor. Faz o seu melhor aí, fica à vontade. Agora é o seguinte, o meu Deus diz que Ele é o meu escudo, diz que Ele vai me guardar. O meu Deus está dizendo que podem cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não vou ser atingido. Agora deixa o diabo tentando fazer o melhor dele do lado de lá, que o meu Deus está me cuidando aqui. E a minha cabeça é ungida com óleo, o meu cálice transborda, e a bondade e a misericórdia do Senhor vai me seguir. Mas a fé vem pelo ouvir, por isso você precisa ouvir. Ouça a palavra. Eu tenho um vício. Eu posso contar para os irmãos qual que é meu vício? Ouvir o pastor Luiz. Meu Deus, eu gosto demais de ouvir meu pastor. Jesus amado, eu ouço meu pastor e eu falo, de vez em quando eu até puxo a calça igual ele, ver se eu pareço. Você sabe que o nosso pastor ele tem um andadão meio assim, meio. Eu sou goiano, eu tenho um andadão meio de jacu também. Eu adoro imitar meu pastor. Eu adoro falar igual ele. Eu adoro, por quê? Filho imita o seu pai. Filho imita o seu pai. Eu sou filho do pastor Aloísio. Eu sou videirense, videriano, dê o nome que você quiser. É daqui que eu sou goiano, comedor de piqui de pamonha. Meu irmão, não tem como negar essa raça. Agora, assuma a sua identidade que você tem na palavra de Deus. E declara o tempo todo a palavra de Deus. O inimigo vem contra você, declare a palavra. Como que Jesus venceu o diabo na tentação? Está escrito. O diabo chegou com uma conversa perto de Jesus. Parece que lá no seu batismo, parece que alguém falou, você, o meu filho amado, em quem eu tenho todo prazer. Parece que alguém falou algo assim, né? Então faz o seguinte, se você é então esse filho, então me prova, transforma essa pedra em pão. O que Jesus falou? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que Deus tinha falado sobre Jesus?
você é meu filho amado, em quem eu tenho todo prazer. Você é filho, você é amado, você é perdoado, você é justiça de Deus em Cristo. A Bíblia fala isso, que não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Agora, a vitória pela fé, você vai ter quando você abre a boca, quando você confessa, quando você declara a palavra. Tem um outro texto que eu gosto muito, está lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Qual é o resultado da fé, pastor? 2 Timóteo 3,16. Qual é o resultado da fé? Diz o seguinte, 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus. Não é verdade? Lá, Romanos 10,17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E 2 Timóteo 3,17, porque toda a escritura é inspirada por Deus. A palavra é inspirada por Deus. Se você quer ser inspirado por Deus, então entra nesse viés, se alimenta da palavra, come da palavra, declare a palavra. Qual que é o resultado, qual que é o propósito de ser cheio dessa palavra, dessa escritura? Porque ela é útil para o ensino. O alvo da palavra é o que, irmãos? Te ensinar. Te ensinar. Deus quer te ensinar. Quantos têm filhos pequenos aqui? Eu tenho 2 filhos pequenos, um mocinho vai fazer 6, um rapazinho de 2 anos e meio. Eu os ensino, todo dia, toda hora, todo tempo, ensino eles a orar. Põe a mão na cabeça do papai, põe a mão na cabeça, e eu vou pôr a mão na cabeça, vamos orar. Aí meu filho, 2 anos, ora com o papai, e ele, repete comigo, né? Aí ele ora comigo, aí eu oro com ele, ele ora comigo, todo dia, vamos comer, vamos orar, pega na mão, vamos orar, vamos abençoar. Tudo é uma questão de ensinar. Ensinar, ensinar. Deus é o seu pai, Deus vai te ensinar. Tem alguma área da sua vida que você está derrapando? Tem alguma área da sua vida que você está passando por tentação? Tem uma área da sua vida que você está passando por provação? Deus vai te ensinar, e Ele vai te dar vitória, Ele vai te dar o escape. Agora, Deus não é um pai abusivo, Deus é um pai paciente. Ele te ensina, mas Ele também não é um pai leniente. O que é um pai leniente? É mesmo que a criança não tenha feito, se comportado, o pai vai lá e dá. Não, não é assim. Você precisa ensinar para ele, mostrar o valor das coisas. As crianças de hoje não sabem o valor das coisas. A maioria aqui, né, da minha idade para trás, minha mãe falava, quando ela era criança, uma casa com 10 filhos, comia carne uma vez no mês. Ah, que coisa, imagina. Você pensa comer sem carne hoje? Não, mas imagina comer uma vez no mês. Agora os nossos filhos vão comer e deixam um pedaço de carne no prato. Isso é um pecado. E bons pais ensinam. Como? Falando, dando sermão. Lá vem meu pai de novo dando sermão. Ah, ele não ouve. Ouve sim, quem disse que não ouve? Seu filho deixou carne no prato, dá um sermão para ele. Vou mostrar para você umas fotos de umas crianças passando fome aqui para você aprender, rapaz. Essa comida que você está deixando no prato, eu tive que trabalhar, rapaz. A próxima vez você come tudo, você apanha. Ah, não pode. Não pode o quê? Ensina tudo para ele vai aprender. Lá na frente você vai colher o resultado. Ah, pastor, os tempos mudaram. Meu irmão, a voz na sua casa é a sua voz. Quem manda na sua casa é você. Tem governador, não tem ministro. O que vale na sua casa é a sua lei. Que você ensinar para o seu filho é o que ele vai aprender. Amém? Ensina ele, porque o alvo da palavra é o quê? Palavra inspirada por Deus e útil para o ensino. Deus vai ensinar você. Deus vai ensinar você. Vai ensinar você. E Ele vai ensinar você de maneira amorosa, carinhosa. Mas se você não quiser aprender, Ele vai te dar umas lambadas também para você aprender. Porque Deus disciplina o filho a quem Ele ama. Como é que vai ser? O que é isso? Deus me educando na justiça, Deus me corrigindo, me instruindo. Só que a vergonha de Deus, lembra que Davi pecou e Deus mostrou a vergonha dele para todo mundo? A vergonha nossa hoje é Deus falar, você não vai parar não? Então tá bom, vou te ensinar. A vergonha é todo mundo sentir vergonha, você envergonhar quem está do seu lado. Por isso, meu irmão,
O Senhor, Ele quer te ensinar, quer te educar em toda justiça. Quando Deus vier para te corrigir, fique em paz, porque Ele corrige o filho a quem Ele ama. Talvez eu estou falando aqui e você está lembrando de uma situação na sua vida que você precisa avançar. Talvez seja na administração do dinheiro, talvez seja no jeito de tratar a esposa, no jeito de tratar os filhos, no jeito de lidar com os funcionários, no jeito de lidar com as pessoas. Talvez o Senhor está falando, você precisa orar mais, você está orando pouco, você precisa ler mais, você precisa sair mais do celular, vai meditar, vai orar, vai investir tempo com a igreja. Isso é correção, isso é Deus te ensinando. Agora, quantas vezes nós ouvimos vozes que discordam daquilo que Jesus fala? Essas vozes sempre colocam Jesus como sendo mentiroso, e sempre colocam o que Deus faz em nossas vidas como não sendo algo verdadeiro. Está vendo? Eu não nasci de novo. Olha aí, o que eu faço? Olha aí, eu falei um palavrão, eu ainda brigo no trânsito, eu ainda fico, meu Deus. O Senhor está ensinando você todas as coisas. Agora, nunca julgue a sua posição pelo seu comportamento, mas julgue o seu comportamento baseado na sua posição. Não é porque você errou, falhou, que você não nasceu de novo. Julgue o seu comportamento baseado na sua posição. É verdade, eu errei, eu falhei, eu não devia ter feito, mas eu sou filho de Deus. O Senhor está trabalhando na minha vida e Ele vai mudar a minha história. Em nome de Jesus, Senhor, muda-me, transforma-me, que seja uma mudança de dentro para fora. Por isso não fique avaliando muito o seu comportamento. Simplesmente declare quem você é. Eu sou cheio do Espírito. O Senhor está corrigindo a minha vida e me ensinando o tempo todo. Por isso lance fora todo medo, dúvida, incredulidade, condenação que se levantam. A verdade é que você já foi perdoado, justificado, salvo pela graça, mediante a fé. Por isso decida crer, e crer que Deus é o recompensador daqueles que o buscam. Hebreus 11:6 fala isso, né? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é o galardoador daqueles que o buscam. O que significa a palavra galardoador? Ele é o recompensador daqueles que o buscam. Se você tem buscado algo de Deus, seja financeiro, na sua família, uma mudança na sua vida, Deus vai fazer, porque Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Ele recompensa aqueles que o buscam. Talvez o que você está buscando é a salvação da sua família, salvação do marido, da esposa, os filhos, enquanto eram crianças, vinham para o Domingo Kids, mas agora cadê eles? Não estão aqui do seu lado, não querem servir a Deus, mas Deus vai trazer sua família de volta. Você e sua casa servirão ao Senhor para sempre, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Aleluia. Agora eu estou aquecido, agora eu vou entrar na minha palavra de verdade. Senhor, eu sou igual o carro a álcool de manhã, eu preciso de um tempo para poder pegar no tranco. Amém? Eu quero falar sobre alguns personagens. Pode passar para o próximo. Quero falar, eu tenho meia hora, né? Quero falar sobre alguns personagens que tinham situações na vida deles que parecia ser um limite, mas que eles tiveram que vencer o limite pela fé para poder alcançar o propósito de Deus. Primeiro deles é Moisés. Qual que era o limite de Moisés? Era o mar. Você imagina? Você tem 600 mil homens atrás de você, fora mulheres e crianças, davam uns 2,5 milhões, e diante de você, você tem o mar, e aí você não sabe o que fazer, e você olha para trás, quem é que está vindo? Faraó, com 600 carros, armados até o dente, para poder levar você de volta para a escravidão, porque o Egito simboliza o mundo, Faraó simboliza Satanás. Qual que é a estratégia do diabo? É fazer com que você seja escravo dele no mundo, porque Satanás é um faraó, ele é um ditador, e ele quer aprisionar você no pecado, no engano, na incredulidade, na dúvida, quer oprimir você, né? Quer fazer com que você não tenha os olhos abertos, quer impedir você, mas você precisa olhar para frente. E aqui acontece algo interessante. Êxodo, não precisa abrir, Êxodo 14, versículo 4b, diz o seguinte, Êxodo 14, versículo 4, o texto fala:
O Senhor está falando que vai endurecer o coração de Faraó, para que os persiga. Aí ele fala: e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Quantos aqui tem problemas diante de você? O Senhor está dizendo: eu vou ser glorificado através do seu inimigo. Pastor, meu inimigo é grande demais. É porque a sua vitória será grande demais. Pastor, o desafio que eu estou enfrentando é gigante. Porque a sua vitória vai ser gigante. Moisés tinha diante de si um mar. Meu irmão, se for para você resolver probleminha pequeno, qualquer um resolve. A obra que Deus chamou você é uma obra que você não é capaz de fazer. Se você soubesse fazer, meu irmão, não precisava de orar, não precisava de alimentar da palavra, não precisava de vir no culto e ouvir o pastor falar 1 hora sobre a vitória da fé. Se você consegue, então você não precisa orar. Agora, a obra que Deus tem para fazer na minha vida, é necessário que você ore, é necessário que você louve, que você adore, é necessário que você marche, é necessário que você creia, que declare, que você se alimente, é necessário que você declare a sua vitória. O inimigo é grande. Quantos tem inimigo grande aqui? Agora, dê um glória a Deus de acordo com a medida do seu inimigo. 1, 2. Alguns falaram assim: glória a Deus. É porque o inimigo é um pigmeu. Mas outros aqui, o inimigo é da família de Kiriat Arba, o gigante de quase 4 metros de altura, que Caleb teve que vencer para poder tomar Hebron. Próxima vez que eu vir aqui, eu vou pregar sobre a vitória de Caleb. Uma palavra que eu tenho, que eu preguei lá no Peru. Eu sou um pastor internacional, você está achando o quê? Do Madre Germana para o Peru. Ninguém entendeu, né? Mas fala um bairro aqui que é lá no Caixa Prego. Do Nova Esperança para o Internacional. Aí você entendeu, né? Tá bom, foi meio sem graça, mas vamos avançar. Sabe, irmãos, por isso todos nós temos inimigos. Essa é a graça da vida. Sua vida não pode ser muito boa. Você sabe por que você não pode deixar seu filho ter uma vida muito boa? Porque senão ele não dá valor nas coisas. Tem que ter uma lutinha para o negócio ficar gostoso. Você vai lá conquistar o coração da irmã, ela fala: eu não quero. Você fala: mas eu quero. Eu não quero. E você ora, busca, jejua, conquista. A mulher apaixona. E você fala: tá vendo? Minha vitória está aqui do lado. Foi assim comigo. Minha esposa não queria nada, mas não resistiu a essa bênção celestial. Quando os olhos se abriram, falou: meu Deus. Eu costumo brincar que o meu dom é o dom da beleza. Mas isso é quebra-gelo. Tá vendo? A vida é boa quando você dá um sorriso. Por isso, leve sua vida dessa maneira mais descontraída, crendo: meu inimigo é grande, o boleto é grande. Tem muito boleto para pagar essa semana? Empresário? Tem. O Senhor vai mandar a provisão de todas as coisas. Vai mandar a provisão de todas as coisas. Porque Deus não vai deixar faltar nada na sua casa. Sabe por quê? Porque Ele está te corrigindo, Ele está te ensinando, Ele está te educando. E quando o seu filho responde, meu irmão, é bom você dar presente para o seu menino quando você tem prazer de dar as coisas para ele, não é? Esse menino vem: pai, olha o meu boletim. Você fala: que é isso? Nossa, olha aqui que maravilha. Vou levar você para tomar um sorvete. É bom recompensar. Deus é o recompensador daqueles que o buscam. Todos nós temos esses inimigos. Israel também tinha, mas o Senhor está dizendo o quê? Eu vou glorificar o meu nome através desse inimigo. E aí na parte, no versículo 8 ele fala: porém os filhos de Israel saíram marchando corajosamente. Qual que é a estratégia do inimigo? É fazer você travar, para você não andar corajosamente. Já tentou carregar um saco de cimento da Cacunda nas costas? 50 quilos, é luta, né? Meu irmão, o diabo quer que você, ele quer impedir você de andar, como se ele estivesse puxando você está dando passo de tartaruga com cãibra. Mas o Senhor está dizendo: eu quero que você ande corajosamente, eu vou destravar o que está te travando.
Vou te dar uns códigos, né? Como diz aí os códigos espirituais. Os códigos espirituais é revelação, é alimento da palavra. Porque o Senhor quer que você ande corajosamente, cabeça levantada, olhando para o alto, olhando para o céu. Porque mesmo que o mar esteja diante de você, Deus está falando, Moisés está falando, Senhor, e agora? O que eu faço? Ele está falando. O que você tem na mão? Cajado. Então aponta para o mar. Ele apontou para o mar abriu. E o povo passou, no que eles estavam no meio do caminho, né, andando ali no mar vermelho. Quem é que chega? Faraó chega. Imagina, você está andando no meio do mar, água de um lado, água do outro, você está andando corajosamente, aleluia. Você olha o que Deus fez, mas você olha para trás, o inimigo está vindo, armado até os dentes. Você fala, meu Deus, será? E aí de repente as águas lá de trás, o Senhor solta. Aí você olha para trás e fala, não! Mas não vai te alcançar, não vai te tocar. Por quê? Porque você está guardado. Todos nós temos limites, mas o Senhor quer que você vença os seus limites. O limite de Moisés era o mar, mas o Senhor deu graça para que ele pudesse abrir o mar e levar o povo até Canaã. Por isso o Senhor estava tirando aquele povo da escravidão e os levando para o novo nível. Qual que é o novo nível? O novo nível é Canaã. Canaã é a terra que mana leite e mel. Deus quer tirar você desse lugar de escassez, lá de lutas, de problemas, né, de incapacidade. Ele quer levar você para o novo nível. Novo nível onde você vai saber resolver os problemas. O novo nível onde você vai ter capacidade, vai ter raciocínio, vai ter ideia, vai prosperar. Você vai pôr a mão no arado, vai trabalhar, vai liderar, vai prosperar. O seu negócio vai prosperar, vai aparecer cliente de onde você menos imagina, e eles vão comprar de você, porque Deus quer te levar para o novo nível. Agora você está preparado para ir para o novo nível? Esse é o desafio de Moisés. O mar está abrindo, ande corajosamente. Segundo, o limite de Josué. Lá em Josué capítulo 6, o texto fala o seguinte: que o Senhor havia ordenado que entregaria Jericó nas mãos de Israel. E ele fala no versículo 2: então o Senhor disse a Josué: olha, eu estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei, os seus valentes. Deus está falando, Deus está determinando: eu estou entregando a sua mão, estou dando a sua mão o rei, os seus inimigos, estou dando a cidade dele para você, estou te dando. Só que é o seguinte: a cidade tem muralhas aparentemente intransponíveis. Eu quero falar para você um pouco dessas muralhas de Jericó. Eram muros de 10 metros de altura. Esse pé direito aqui tem quantos metros? Uns 6? Vamos supor que isso aqui tem 6 metros de altura. Agora você imagina um muro de 10 metros de altura. 10 metros, era intransponível. Mas não era só 10 metros de altura. Você sabe qual que era a largura desse muro? 6 metros de largura. 6 metros. Tinha uma estrada em cima do muro. Tinha casas em cima das muralhas. Tinha uma outra cidade em cima das muralhas. E os atalaias que vigiavam para ver se os inimigos estavam vindo, né, para guerrear. Ou seja, Deus está dizendo, por isso você precisa se apegar na palavra de Deus, porque o Senhor diz: estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. O que você faz quando você ouve a palavra? Abraça a palavra. Deus falou que me entregou o rei e os seus soldados, e ele já me deu vitória. Deus falou, agora o que venha diante de mim não importa, o que importa foi o que Deus disse. O que Deus diz? Eu entreguei o rei e os seus soldados de guerra, os seus valentes, eu entreguei nas suas mãos. Por isso, você e todos os homens de guerra devem rodear a cidade, marchando ao redor dela. Deus deu uma palavra para você, abraça a palavra. Quando eu estava para mudar para Catanduva, eu precisava de uma palavra, e Deus falou comigo: vou te fazer muito feliz nessa cidade. Fiz 8 anos em Catanduva. Cheguei lá desempregado, sem nada. Como o Beto falou, eu abri mão
de uma rede muito grande, de muitos líderes. Eu tinha 50 células na época, né, muitos irmãos, um povo que me amava. E mudei para Catanduva, sem emprego, sem nada, para começar algo do zero. Mas Deus falou comigo: vou te fazer muito feliz nessa cidade, vou te fazer um grande pastor, vou te dar uma grande igreja. Essa é a palavra. Agora, você acha que, vou contar para os irmãos, não sei se os irmãos sabem, o prédio que eu estava, eu entreguei, porque estava muito caro o aluguel e eu não estava conseguindo pagar. Estava muito caro. Meu maior dizimista voltou para a cidade dele, o segundo maior dizimista voltou para a cidade dele, e aí a porca torceu o rabo. E eu, meu Deus do céu, e agora, Jesus? E aí, financeiramente, eu falei: irmãos, nós vamos ter que sair. Entreguei o prédio que estávamos. Sabe onde estamos reunindo hoje? Na garagem da minha casa. A casa que eu comprei, comprei, era para ter sido construída em 6 meses, demorou 3 anos. O dono da construtora daqui de Rio Preto simplesmente pegou meu dinheiro e comeu com farinha. Eu falei: Senhor, que negócio é esse aqui? O Senhor falou, queria me abençoar, que tinha me dado os inimigos, mas parece que o negócio está tudo dando errado. Mas mudei para minha casa. Aí, com o acerto da empresa que eu estava, eu consegui pagar todas as dívidas que eu tinha, porque a casa que era financiada eu tive que construir de conta própria. E eu não tinha dinheiro, mas Deus proveu de uma maneira sobrenatural. Eu estou reunindo na garagem da minha casa, pelo menos por 2 meses, até eu conseguir alugar um prédio menor. Você sabe como que eu estou? Abatido, entristecido, pensando em desviar. Não, estou cheio de fé, estou cheio de unção, porque o que eu estou percebendo é o quê? Que o Senhor está me puxando para trás como um estilingue, como uma flecha para me lançar mais alto, mais distantes. E aí, todo culto eu estou tirando foto e faço vídeo, porque eu vou lembrar, faz parte da minha história. Quando eu tiver com um prédio para 1000 pessoas, com galeria, tudo bonito, eu vou me lembrar que eu tive que dar um passo para trás para reunir na garagem da minha casa. Mas Deus falou que entregou o rei, o inimigo, os seus soldados na minha mão. Falou. Mas você está passando por luta? É que o processo não é tão gostoso. É que entre a promessa e o cumprimento da promessa tem um caminho para você trilhar. José recebeu a promessa de que ele iria governar, mas ele ficou 13 anos passando por lutas. Davi recebeu, foi ungido, mas ele ficou 13 anos fugindo de Saul. Tem luta, tem problema? Tem. Mas falar igual o jovem, curta o processo, viva o processo, e você vai ver que o resultado vai ser de grandes bênçãos. Mas a muralha está ali, não tem problema, mas Deus já providenciou. Qual que foi a estratégia do Senhor? Nos próximos 6 dias, vocês vão rodear uma vez por dia. Os sacerdotes vão segurar a trombeta, os sacerdotes vão segurar a arca e vão à frente tocando trombeta. Ninguém vai dar um pio, ninguém vai falar nada. E eles rodearam por 6 dias, uma vez por dia. No 7º dia, o que Deus falou? Vocês vão rodear 7 vezes, tocando a trombeta, todo mundo calado. E quando terminar de rodear a 7ª vez, vocês vão pegar as armas, as bazucas, os drones, e vão explodir tudo. É isso? Não, vocês vão gritar. Você imagina como é que ficou a cabeça do povo de Jericó lá dentro das muralhas? Eles nem sabiam como se comportar diante de um exército que não tem arma, não tem bomba, não tem nada. O que eles têm? O chofar, o toque da trombeta. O que é o chofar? Chofar é o chifre do carneiro. Quem que é o carneiro? O carneiro é Jesus. Para você usar o chofar, o carneiro tem que morrer. Para tocar a trombeta, o carneiro tem que morrer. Então, quando que você vence? É quando você toca a trombeta. O que é tocar a trombeta? É louvar. O que é tocar a trombeta? É adorar. O que é tocar a trombeta? É declarar: Deus já entregou o inimigo na minha mão, Deus já entregou o rei na minha mão, Deus já entregou os valentes na minha mão. Deus falou que é para fazer assim, eu vou fazer assim, porque Ele tem o melhor para mim. Por isso, não fique calado diante das circunstâncias, diante do inimigo. Então louve, está chorando, louve, canta, adora, exalta, declara, lidera, visita, faz tudo que tem que fazer, porque Deus está preparando a vitória. E eles tocaram a trombeta e gritaram. O que aconteceu? As muralhas caíram. Não foi a muralha da cidade inteira, caiu um pedaço. E eles entraram e tomaram posse e levaram tudo que tinha para levar. Por isso, meu irmão, talvez você tenha muralhas hoje diante de você.
muralhas financeiras, problemas emocionais, problema em casa. Toca a trombeta na sua casa, liga louvor na sua casa, ora na sua casa, ensina seus filhos o caminho do Senhor. Não existem muralhas intransponíveis diante do poder de Deus, porque é tempo de conquista. O Senhor te dará novos territórios, o Senhor vai largar a sua fronteira, o Senhor vai largar o seu território, o seu nível de autoridade e de influência vai crescer, vai aumentar. Mas para isso você precisa vencer os inimigos que estão diante de você, porque qual que é o alvo? Lembra o alvo? É te corrigir, te instruir, te educar, te ensinar, para você ser perfeito, para viver perfeito, de maneira perfeita e perfeitamente. Essa é a vontade do Senhor. Sempre haverá muralhas diante de mim e de você. Agora, o limite da mulher hemorrágica está lá em Lucas 8:43. A Bíblia fala que essa mulher há 12 anos sofria de uma hemorragia. 12 anos, uma menstruação que não passava. 12 anos. E para piorar, ela ficou doente, ao ponto de vender tudo e procurar os médicos, os melhores especialistas. Você que é mulher, fica aí o quê? O período de menstruação, uma semana, não é? É ruim, incomoda, imagina 12 anos. E qual que era o resultado disso? Ela não podia participar do culto, não podia ter um trabalho. Por quê? Porque ela era considerada imunda, inadequada. Assim como alguém que tinha ali lepra, ela deveria ficar num lugar sem ninguém. Se ela tinha filhos, o marido, ela não podia ter contato com eles, porque onde ela tocasse, a impureza iria tomar conta. Essa mulher, a Bíblia fala que ela ouvindo falar da fama de Jesus, simplesmente diz: se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu serei sarada. Ela disse no coração dela. Mas antes de dizer isso, ela ouviu falar da fama, ouviu falar dos feitos, ouviu falar dos milagres, ouviu falar das obras. Talvez você só ouve irmãos contando as bênçãos, um irmão trocando de carro. Você está solteiro, não consegue casar, o irmão vai e te chama para ser padrinho de casamento. Porque não tem nada pior do que você estar solteiro, louco para casar, e alguém te chama para ser padrinho de casamento. Dá uma inveja, não dá? Oh meu Deus. Mas vai, seja padrinho, dê o melhor presente. Louve a vitória do outro, porque daqui a pouco estarão celebrando a sua vitória. Aquela mulher ouviu falar da fama de Jesus e disse no coração: se eu apenas tocar na orla do manto dele, eu serei sarada. Essa orla do manto, essa parte do vestido, é chamada de tzit. Talvez meu hebraico não é o melhor. Tzit. E havia uma palavra, todo judeu religioso usava um tzit. Era como se fosse uma roupa de oração. E havia, bem no fundo, bem embaixo, irmãos, no vestido, tem essas borlas. E essas borlas têm alguns fios azuis. E esses fios azuis, quando você fala de azul, você lembra do quê? Do céu. E tem uma profecia em Malaquias 4:2. Olha o que essa profecia fala. Malaquias capítulo 4, versículo 2, que tem a ver com essa borla do vestido. Malaquias 4:2 fala assim: mas vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça. O sol da justiça não tinha nascido, porque era Jesus. E ele trará a salvação nas suas asas. Essa borla, volta lá na imagem. Essa bolinha com os fios azuis também é chamada de asas. E o que o texto está falando? Presta atenção, tanto que é poderoso. Mas a vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação nas suas asas. Essa era uma profecia que o Messias viria, e o Messias, ele usaria uma roupa, e essa roupa traria salvação. E na borla
da sua roupa, no tizi, lá nas asas, que era azul, ali traria salvação. Essa mulher, ela ouviu falar da fama de Jesus, ela veio por trás de Jesus, e ela não tocou na cintura. Onde que ela foi tocar? Lá na borla do vestido. Por quê? Porque ela conseguiu de alguma maneira saber, entender que Jesus era o Messias que deveria vir, Jesus era o sol da justiça que deveria vir, e ela entendeu no coração, que se ela tocasse nas asas da roupa dele, traria o quê? A salvação. Aquela mulher, essa parte representa autoridade e realeza do Messias. Quando ela toca em Jesus, ela está dizendo: eu creio que o Senhor é o sol da justiça, é o Messias que deveria vir, e eu creio que se eu tocar na borla do seu vestido, né, que aponta para a realeza, para a autoridade do céu, porque o Senhor veio do céu, o Senhor não é da terra, eu vou ser curado, eu vou receber salvação. E o texto diz que quando ela toca nas asas, na borla do vestido dele, ela cai no chão, consciente que estava curada. E os discípulos perguntam: Senhor, Jesus pergunta: alguém me tocou? Aí todo mundo fala: Senhor, tem dezenas, centenas de pessoas, todos te tocaram. Ele fala: não, porque de mim foi liberado poder. Porque ela simplesmente disse, no coração, teve a revelação de que ele era o Messias, o sol da justiça que deveria vir. Presta atenção, quando você atribui glória, honra, louvor, e quando você atribui valor nas coisas que você faz para Deus, Deus te dá a recompensa daquilo. Quando você prepara a sua célula e ora pela sua célula e fala: eu estou indo para a célula porque aquele lugar é de Deus, aquele povo é de Deus, eu vou lá para falar do Messias, para levar salvação, eu vou lá para falar do Emanuel, eu vou lá para falar daquele que é a justiça, aquele que é gracioso. Quando você atribui valor naquilo, aquilo que você ama, o Senhor recompensa você com unção, com cura, com prazer naquilo que você está fazendo. Mesmo que você não tenha prédio, mesmo que você não tenha coisas que você gostaria de ter, mas você fala: Senhor, eu não tenho, mas pouco importa, o que vale é que eu amo o Senhor, o que vale é que o meu coração está incendiado. Se eu vou ter um carro bom, aleluia, mas se eu não tiver, eu vou servir o Senhor do mesmo jeito. Se eu continuar solteiro e nunca casar, eu quero te dizer: eu vou casar com o Senhor, mas eu não vou te deixar nunca. Mesmo que essa empresa nunca prospere, eu não vou deixar de te servir, porque o meu amor pelo Senhor não depende do tanto de dinheiro que eu ganho, depende do sangue que foi derramado na cruz para me salvar. Por isso, não condicione a sua fé, o seu amor de servir o Senhor por causa das bênçãos, porque bênçãos vêm e vão, mas que o seu amor permaneça. Tudo aquilo que você atribui valor cresce e prospera. Agora, qual que é a notícia que eu tenho para te dar? Deus não quer que você fique na escassez, Deus não quer que você fique mendigando pão, não. Ele quer fazer na sua vida. Por isso, atribua valor às coisas dos céus. Já estou finalizando, preciso de mais 5 minutos. Outro personagem que eu queria falar era Davi. Davi, lá em 1 Samuel, conta a história de Davi e Golias. Davi foi enfrentar Golias, um gigante de 2,92 metros. Você imagina? 2,92 metros. O cara era uma anomalia, guerreiro valente, alguém imbatível aos olhos naturais. Davi era um pastor de ovelhas, tinha 17 anos, jovem, ruivo, arpista, amava o Senhor. Mas a maior glória de Davi foi Golias. A maior glória de Davi foi Golias. Você será conhecido e reconhecido pelas vitórias e batalhas que você venceu. Ninguém quer andar com um líder derrotado. Ninguém quer andar com alguém que nunca vence. Eu ouvi uma piadinha: você tem que ser igual o boleto. Vença. 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 Deus quer te dar vitória. Deus quer te dar vitória. Deus quer te abençoar. Deus quer que você
histórias para contar. Irmãos, eu sou um homem de muitas derrotas. Eu sou um homem que tem acúmulos de derrotas amontoado, de fracassos, de coisas que eu quis, não dei conta. Não sei falar inglês, não sei tocar violão, não sei um monte de coisa que eu deveria aprender quando eu era jovem, mas eu era sem vergonha, preguiçoso. Não aprendi, agora eu não tenho tempo mais para correr atrás disso. Porque agora eu tenho família, tenho igreja, tenho boleto para pagar. Que agora deixa os mais novos aprender. Mas eu sou um homem que eu tenho muitas vitórias para contar. Muitas vitórias, muitas vitórias. Alguns fracassos e outras muitas vitórias. Mas isso só está forjando um caráter. Deus está forjando um caráter em você. Você será reconhecido e conhecido pelas vitórias e batalhas que você venceu, pelas pessoas que você influenciou e salvou, pelos casamentos que você restaurou, pelos líderes que você gerou, pelas conquistas que você obteve ao longo da sua vida. Ou você será conhecido e reconhecido pelas vezes que você desistiu, pelas batalhas que perdeu, pelos milagres que não aconteceram, pelo casamento que não viveu porque tinha medo de casar, pelas células que não liderou. Hoje decida andar com Deus e ser um homem de fé e viver no sobrenatural. A glória de Davi foi Golias. Qual vai ser a sua glória? Liderar uma célula? Não dou conta. Você acha que não dá conta, mas Deus já te capacitou com toda a arma para você liderar. Moisés falou: Senhor, manda outro, não sei falar. Deus falou: vai ser você mesmo. Eu não dou conta de falar. Deus falou para ele: mas eu te dei uma boca, eu te dei uma língua. Eu te dei uma boca, uma língua, eu te faço falar. Por isso, meu irmão, aceite os desafios que estão diante de você. Aceite. Não deu certo, mas pelo menos eu tentei. Mas vai dar certo porque o Senhor é com você. O Senhor é com você. Queria convidar você para ficar em pé.